Meus amados irmãos, graça e paz, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Então, vamos ver esse exemplo de Jesus, esse ensinamento prático que Jesus nos dá a respeito da oração. Lucas 5, 15 e 16 diz assim: Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Nesta passagem, Jesus estava no início do seu ministério, mas ele já tinha feito a transformação da água em vinho, ele já tinha libertado o endemoniado de Cafarnaum, ele já tinha curado a sogra de Pedro, ele já tinha feito diversas outras curas, diversas outras libertações, ele já tinha feito a pesca maravilhosa e agora vinha da sinagoga, depois de curar um leproso. Jesus, ele estava passando, a vida dele mudou com essas obras todas. A vida de Jesus já não era mais a mesma, porque ele passa a ser alvo da atenção de muitas pessoas. A popularidade, a fama de Jesus crescia a ponto de arrastar multidões. Conforme o Neco diz aqui no 15, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvirem. Nessa sociedade que não haviam hospitais, não haviam remédios eficientes, quizás não tinham conhecimento das bactérias, de vírus, não tinham condições sanitárias. E, de repente, aparece alguém alimentando a alma das pessoas e curando o físico das pessoas, fazendo de dois ministérios, ensino e cura, coisa simplesmente extraordinária. Difícil de imaginar. O que mais Jesus precisava? O que mais? Jesus estava no seu auge, logo no início. E, de repente, no meio dessa demanda toda crescente, desse trabalho todo que Jesus estava tendo, de fazer da sua obra, como nós, às vezes, no nosso dia a dia, temos trocentas coisas para resolver, trocentos problemas para resolver, e no meio de tanta coisa importante que ele estava fazendo, de repente, Lucas escreve aqui no versículo 16, ele, porém, observa essa adversativa, porém, indicando que algo ele vinha fazendo uma sequência, cura, libertação, toda aquela obra que Isaías 61 descreve, o qual era a função de Jesus. Ele foi enviado para isto, ele foi enviado para pregar aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação, para pôr em liberdade os algemados, para consolar os que choram, enfim. Ele estava fazendo aquilo que ele foi enviado. E de repente vem um porém. No meio desse tudo, Jesus se retira simplesmente para orar, para lugares solitários. Esses lugares solitários é o lugar em que você deve estar com Deus. É o lugar que você deve se humilhar perante a mão de Deus. É um lugar que você tem que reconhecer que sem você, você não é nada. É o lugar que você tem que reconhecer que apesar das coisas boas, das suas boas ações, das suas obras, da sua atuação, ainda que excepcional, ainda que você esteja fazendo o certo, você tem que reconhecer que sem Ele você não pode fazer nada. Sem Ele nós não somos nada. A nossa carne é como a erva que brota tão linda, aquela aparência de coisa bonita, logo desaparece porque vem um sol e queima e depois o vento vai e leva. Mas o que permanece mesmo é a tua vida com Deus. A tua vida com Deus tem que existir. E Jesus nos ensina que, apesar do que o grandioso, as coisas grandiosas que ele vinha fazendo, Jesus simplesmente se retira. Talvez alguém na sua mente carnal, nas suas emoções, possa estar perguntando, poxa, mas não era mais importante Jesus estar pregando e curando, fazendo algo para aquela sociedade tão carente, tão necessitada? Talvez, muitas das vezes, nós, na nossa mentalidade carnal, às vezes nos perguntamos, poxa, mas eu vou parar, eu vou perder meu tempo largando isso aqui para poder orar. Amados, quem crê, quem tem a fé, não pensa duas vezes. Quem tem a fé abre mão porque sabe que os teus
trabalho, os teus bons resultados, todo o restante vai depender da tua vida com Deus. Jesus nos dá essa lição prática, porque de repente alguém pode estar vendo, olhando Jesus, curando, Jesus libertando e achar que Jesus está trabalhando. Mas de repente Jesus isolado, conforme diz, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Alguém isolado de tudo e de todos, na sua intimidade com Deus, está descansando. Realmente, não deixa de ser um descanso, mas faz parte do trabalho. E digo mais, é o nosso principal trabalho, mano. O nosso principal trabalho é orar, é entregar a Deus, é pedir a Deus, porque cada dia nós temos que nos ser transformados, a cada dia nós temos que nos ser fortalecidos. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé vê que não caia. Então o texto está nos ensinando que a nossa principal atividade é a oração, a despeito da importância das coisas que nós fazemos e talvez até do sucesso que nós temos que orar, porque quando oramos, Deus está trabalhando, porque Jesus não precisava orar, ele era Deus. João disse que no princípio era o verbo, esse no princípio ele se remete à criação, e o verbo é o poder, o verbo é a palavra, e o verbo estava com Deus, o verbo não estava com o diabo, e essa palavra era o próprio Deus, era a própria glória que ninguém vê. Nós só vimos a glória de Deus quando Ele criou as coisas, quando começou a surgir as coisas, nós cantávamos e rejubilávamos a cada criação de Deus. Mas esse verbo, ele se manifestou no ente santo, e esse ente santo encarnado, gerado, esse ente santo que foi gerado, porque Deus não é gerado, mas aquele corpo de carne gerado passou a se chamar Filho de Deus. Mas na verdade João traz uma revelação, porque dentro daquele corpo de carne, que era o tabernáculo de Deus com os homens, não mais o tabernáculo criado por mãos humanas, mas o mais alto e perfeito tabernáculo, não feito pelas mãos humanas, mas gerado pelo próprio Espírito Santo, ali dentro, aquele verbo diz que ele se encarnou, ele se habitou, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade, e ele tornou visível a grandeza e a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Ele agora nos dá um exemplo maior, prático. Assim como ele já deu o exemplo de nós perseverarmos na oração, assim como ele deu o exemplo de como orar, ele agora dá o exemplo de priorizar o seu lugar solitário com Deus. Amado, a vida espiritual não é o oba-oba, porque o fogo vem e o fogo prova, mano. O fogo vem e Deus permite. Deus permite porque quando nós estamos no fogo, e aí nós redundamos glórias para Deus, porque para isso nós fomos criados para a glória de Deus, e Deus só é glorificado quando nós passamos pelo fogo, assim como o ouro é refinado, assim Deus permite também. E nós precisamos estar forte, porque a Bíblia diz que quem constrói a sua casa sobre a rocha, sobre pedras preciosas, e a chuva vem de tal forma como aquele que construiu sobre a areia. A chuva, os rios inundam, o vento vem com ímpeto sobre todos. Deus não nos isenta, porque há um propósito de Deus para todas as coisas. As pessoas têm a mentalidade errada de Deus. Talvez a mentalidade que as pessoas têm é como os judeus tinham, que Deus ia vir com espada e com fogo, livrando o povo de Israel de todos os problemas. Às vezes pensamos que Deus é assim. Deus nos livra dos problemas? Sim. Mas antes, a sua fé é testada. O fogo vai provar. E por que eu estou falando de fé, mano? Porque fé e vida espiritual andam junto. Fé e vida espiritual, elas andam lado a lado. Talvez você pergunte, eu tenho fé. Às vezes você vê as pessoas, eu tenho fé. Quando tudo está bem, eles se agarram ao amuleto. E quando as coisas vão mal, esse amuleto não é suficiente. As pessoas desabam, se desesperam, tomam as suas atitudes, fazem o seu próprio caminho. Talvez até se decepcionam, se frustram com Deus. Mas como saber se estamos na fé? Porque Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé.
Será que nós temos estado na fé? E o principal termômetro para você saber se você está na fé é a sua vida sós com Deus, é a sua vida de oração, mano. Porque a vida de oração é você colocar em prática a fé. Porque quando tudo está bem, talvez muitos orem, mas quando tudo está errado, só coisa ruim após a outra, muitas pessoas não querem mais nem saber de Deus. Talvez até duvidem da sua própria fé. Duvidam de Deus, blasfemam, dão uma má confissão, porque não está na fé. Porque quem está na fé é a pessoa que ela busca a Deus, ela busca o seu Senhor, ela busca esse local de intimidade. Porque olha só o que é a definição de fé, para a gente terminar. Hebreus 11, 6. Eu vou combinar Hebreus 11, 6 com Hebreus 1. Porque Hebreus 11, 6 diz assim, de fato, ou seja, Paulo estava certo, era certeza, era convicção que ele tinha. Sem fé é impossível agradar a Deus. De repente, as pessoas podem estar dizendo, mas como é que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou chamar a atenção de Deus? Como é que eu vou alcançar o favor de Deus? É pela fé. Talvez se você for em certos lugares, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Eles vão te dizer que você tem que ficar sem comer, vão dizer que você tem que ficar sem beber, vão dizer que você tem que subir ao monte, vão dizer que você tem que pagar uma penitência, vão dizer que você tem que se sacrificar. Mas a Bíblia nos diz que não é sem sacrifício. Sem sacrifício é impossível agradar a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Você pode fazer o que você quiser. O que você quiser. Você pode fazer qualquer coisa. Repito, desculpe a insistência, mas você, se não tiver fé, as suas obras serão vãs. Será uma religião. Será que você passou a vida toda e não viu Deus, não sentiu Deus, não sentiu aquela queimação no coração, ou não viu um livramento de Deus, ou não viu um milagre de Deus? Será que você tem feito obras religiosas, assim como Paulo fez? Paulo achava que estava servindo a Deus, enquanto o serviço dele a Deus era um desserviço a Deus. Porque Deus, quando Jesus apareceu a ele, ele diz, Paulo, por que você recalcitra contra os aguilhões? Ou seja, o serviço dele era como dar coice nos aguilhões. Ele mesmo achava que estava fazendo algo para Deus, mas ele estava recalcitrando contra os aguilhões. Estava dando coice. Como se aquilo que ele estivesse fazendo era para Deus, mas não era para Deus, era um desserviço para Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Ora, Deus é Espírito, e é um Espírito que preenche toda a terra. Ora, se Deus é um Espírito que preenche toda a terra, Ele está em todo lugar. Se eu for para o mais profundo abismo, Deus está lá. Se eu pegar as asas da alvorada e for aos confins da terra, Deus está também. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então como é que eu vou me aproximar de Deus? Percebe que a Bíblia sempre usa uma linguagem poética para nós podermos entender. Porque Deus é Espírito, Deus não tem mão, Deus não está restrito a um espaço limitado. Deus não está restrito a um espaço limitado. Eu vou ter que me aproximar de Deus, então eu tenho que subir aquele morro de 20 quilômetros para estar mais perto de Deus. Não, isso é uma linguagem poética. Como você se aproxima de Deus? É a oração. Quando Jesus se retirava para um lugar solitário para orar, ele estava simplesmente buscando intimidade com Deus, porque Deus está conosco. Agora basta que você pare o seu tempo para ter um relacionamento, porque é como um casal, é como um amigo.
Não adianta você dizer ele é meu amigo, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Mas se você se mudar e for para bem distante dele e não ter mais relacionamento, a amizade esfria. Apesar dele continuar sendo seu amigo. É como uma casa com uma esposa. Se você não tem um relacionamento com a sua esposa, vira um relacionamento frio. Estão juntos ali, mas um não nota a presença do outro. E é assim com Deus também. Então, você se aproxima de Deus pela oração. Olha só, a oração e fé andam de mãos dadas. Então você precisa que você creia que Ele existe e que se torne o galardoador dos que o buscam. Fé e oração. Por que fé e oração? Para você crer que Ele existe, você tem que ter convicção de fatos que não se veem. Agora, Hebreus 11:1. Convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Tem que ter convicção desse fato. Deus existe. Você não vê. Convicção de fatos que se não veem. Você não vê Deus, mas você tem que ter essa convicção. Você não vê Deus, mas você tem convicção de que Deus está perto de você agora, pronto para conversar com você, para você jogar todas as suas ansiedades. Se você tem essa convicção, você deu um meio passo para uma vida de fé e uma vida de oração. E o segundo passo é, e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Deus é o galardoador dos que o buscam. É necessário que creia que Ele é o galardoador dos que o buscam, ou seja, é necessário que você tenha certeza das coisas que se esperam. O que você está esperando de Deus? O que você está esperando de Deus? Você crê que Ele existe? Você tem essa convicção de fatos que não se veem? Então, amados, para tudo que você está fazendo e dá uma atenção e dobra o seu joelho e mostra a Deus que você é dependente dele e joga todas as suas ansiedades. Oração é uma conversa, desabafa, diz que você precisa, fala das suas fraquezas, fala das suas necessidades, sabendo que Ele sabe de tudo. Mas tem um relacionamento, adore a Deus, engrandeça a Deus na sua oração, diga palavras, faz desse relacionamento uma coisa real, mostra que você tem fé, porque enquanto você não fizer isso e andar com amuletos, você está tendo uma religião. Experimenta Deus, Deus quer ser experimentado. Espero que essa palavra traga alento ao coração e traga lembrança, não só nos momentos ruins, mas nos momentos bons, porque esse relacionamento não deve ser só nos momentos bons, nos momentos ruins, mas também tem que ser nos momentos bons e vice-versa. Tem que ser um hábito. Amados, eu me despeço e deixa essa palavra, pratica essa palavra que Deus vai honrar. Em nome de Jesus. Amém.